Glória a Deus, meus irmãos, que bom, estamos no segundo dia da leitura, onde nós vamos ler uma média de 30 minutos por dia. E se você quiser nos acompanhar ao vivo, é só você seguir o nosso Facebook, o nosso Instagram e também entrar em contato aí pelo WhatsApp no 084 99982 1432. Tá bom? Você vai entrar num grupo exclusivo onde você pode tirar qualquer tipo de dúvida e ao final, no final do ano, que o projeto é para lermos a Bíblia toda em 6 meses, com apenas 35 minutos diários, e aí vocês vão receber o certificado, né? Então a gente vai precisar de e-mail, de alguns dados, tá bom? Então fica conosco, a pastora vai orar, e hoje é o segundo dia onde nós vamos ler do capítulo 6 de Gênesis até o capítulo 12, tá bom? A pastora vai fazer a oração. Senhor eterno Deus, Pai de infinita misericórdia, Deus Criador dos céus e da terra, nós te pedimos que o Senhor abra o nosso entendimento, que possamos ler a tua palavra, Senhor, e que tudo, meu Pai, venha dar certo, Deus, para que as pessoas possam prosseguir, Senhor, nessa jornada, que ninguém desista, Senhor, de fazer a leitura e que no final do ano estejamos nos alegrando, Senhor, porque conseguimos fazer o plano que nós desejamos, que foi começar agora em julho, Senhor, e terminar em dezembro. Então, nos dá força e fortalece o teu povo para que nós assim o façamos. Abre nosso entendimento, fala no nosso coração e nos ensina através da tua palavra. É assim que nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Mais uma vez, viaje conosco, empreste a sua mente e mergulhe, tente imaginar tudo aquilo que nós vamos ler. Capítulo 6 de Gênesis. Quando as pessoas começaram a se espalhar pela terra e tiveram filhas, os filhos de Deus viram que essas mulheres eram muito bonitas, então escolheram as que eles quiseram e casaram com elas. Os filhos de Deus, os anjos, aí há uma grande polêmica teológica, mas não vamos entrar nisso. Aí o Senhor Deus disse: Não deixarei que os seres humanos vivam para sempre, pois são mortais. De agora em diante eles não viverão mais do que 120 anos. Havia gigantes na terra naquele tempo e também depois, quando os filhos de Deus tiveram relações com as filhas dos homens e estas lhe deram filhos, esses gigantes foram os heróis dos tempos antigos, homens famosos. Quando o Senhor viu que as pessoas eram muito mais e que sempre estavam pensando em fazer coisas erradas, ficou muito triste por haver feito os seres humanos. Quando a gente faz coisa errada, a gente sempre entristece ao Senhor. Porque Deus é espírito, mas ele também é uma pessoa. O Senhor ficou tão triste com o coração tão pesado que disse: Vou fazer desaparecer da terra essa gente que criei, e também todos os animais, os seres que se arrastam pelo chão e as aves, pois estou muito triste porque eu os criei. Mas o Senhor Deus aprovava o que Noé fazia. Enquanto toda uma geração se corrompia, Noé continuava aprovado por Deus. Esta é a história de Noé. Ele foi pai de 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Noé era um homem direito e sempre obedecia a Deus. Entre os homens do seu tempo, Noé vivia em comunhão com Deus. E nós precisamos viver em comunhão com o nosso Senhor. Para Deus, todas as outras pessoas eram más, e havia violência por toda parte. Deus olhou para o mundo e viu que estava cheio de pecado, pois todas as pessoas só faziam coisa más. Deus disse a Noé: Resolvi acabar com todos os seres humanos. Eu os destruirei completamente e destruirei também a terra, pois está cheia de violência. Pegue madeira boa e construa para você uma grande barca. Faça divisões nela e tape todos os buracos com piche, por dentro e por fora. As medidas serão as seguintes: 133 metros de comprimento por 22 de largura por 13 de altura. Faça uma cobertura para a barca e deixe um espaço de meio metro entre os lados e a cobertura. Construa 3 andares na barca e ponha uma porta num dos lados. Vou mandar um dilúvio para cobrir a terra, a fim de destruir tudo que tem vida. Tudo que há na terra morrerá, mas com você eu vou fazer uma aliança. Portanto, entre na barca e leve com você a sua mulher, os seus filhos e as suas noras. Também leve para dentro da barca um macho e uma fêmea, de todas as espécies de aves, de todas as espécies de animais e de todas as espécies de seres que se arrastam pelo chão, a fim de conservá-los vivos. Ajunte e leve todo tipo de comida para que você e os animais tenham o que comer. E Noé fez tudo conforme Deus havia mandado. E aí está o segredo, é fazer tudo conforme Deus sempre ordena. Depois o Senhor Deus disse a Noé:
entre na barca, você e toda a sua família, pois eu tenho visto que você é a única pessoa que faz o que é certo. Leve junto com você 7 casais de cada espécie de animal puro e um casal de cada espécie de animal impuro. Leve também 7 casais de cada espécie de ave, para que se conservem as espécies que existem na terra, pois daqui a 7 dias eu vou fazer chover durante 40 dias e 40 noites. Assim vou acabar com todos os seres vivos que criei. E Noé fez tudo conforme o que Deus, o Senhor, havia mandado. Noé tinha 600 anos de idade quando as águas do dilúvio cobriram a terra. A fim de escapar do dilúvio, ele entrou na barca junto com os seus filhos, a sua mulher e as suas noras. Os animais puros e os impuros, os que se arrastam pelo chão, e as aves entraram com Noé na barca de 2 em 2, macho e fêmea, conforme Deus havia mandado. 7 dias depois, as águas do dilúvio começaram a cobrir a terra. Nesse tempo, Noé tinha 600 anos. No dia 17 do segundo mês, se arrebentaram todas as fontes do grande mar, e foram abertas as janelas do céu, e caiu chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Nesse mesmo dia, Noé e a sua mulher entraram na barca, junto com os seus filhos, Sem, Cã e Jafé, e as suas mulheres. Com eles entraram animais de todas as espécies, os domésticos e os selvagens, os que se arrastam pelo chão e as aves. Todos os animais entraram com Noé na barca, de 2 em 2. Entraram machos e fêmeas de cada espécie, de acordo com o que Deus havia mandado Noé fazer. Aí o Senhor fechou a porta da barca. O dilúvio durou 40 dias. A água subiu e levantou a barca, e ela começou a boiar. A água foi subindo e a barca continuou a boiar. A água subiu tanto que cobriu todas as montanhas mais altas da terra. E depois ainda subiu mais 7 metros. Morreram todos os seres vivos que havia na terra, isto é, as aves, os animais domésticos, os animais selvagens, os animais que se arrastam pelo chão e os seres humanos. Morreu tudo o que havia na terra. Tudo o que tinha vida e respirava. Somente Noé e os que estavam com ele na barca ficaram vivos. O resto foi destruído, isto é, os seres humanos, os animais domésticos, os animais selvagens que se arrastam pelo chão e as aves. Só 150 dias depois é que a água começou a baixar. Então, todos que ficaram voando, que aí também o pessoal comentava, mas os pássaros sobreviveram. Não, eles morreram também. Porque como cobriu tudo, não tinha o que eles se alimentar. Não tinha como eles ir pousar na terra Pousa. para comer alguma coisa. Então, também morreram. Era muita água, muita água. Foram 7 metros acima da maior montanha, né? E observe que o líder recebe a direção de Deus e quem seguiu o líder ali, que é direcionado por Deus, também sobreviveu, que foi os filhos e suas noras, né, e a sua mulher. 8. Então Deus lembrou de Noé e de todos os animais que estavam com ele na barca. Deus fez com que um vento soprasse sobre a terra, e a água começou a baixar. As fontes do grande mar e as janelas do céu se fecharam. Parou de chover e durante 150 dias a água foi baixando pouco a pouco. No dia 17 do sétimo mês, a barca parou na região montanhosa de Ararat. A água continuou a baixar até que no primeiro dia do 10º mês apareceram os picos das montanhas. No fim de 40 dias, Noé abriu a janela que havia feito na barca e soltou um corvo que ficou voando de um lado para o outro esperando que a terra secasse. Depois Noé soltou uma pomba a fim de ver se a terra já estava seca, mas a pomba não achou lugar para pousar porque a terra ainda estava toda coberta de água e esses pássaros voltaram, né? Aí Noé estendeu a mão, pegou a pomba e pôs dentro da barca. Noé esperou mais 7 dias e soltou a pomba de novo. Ela voltou à tardinha trazendo no bico uma folha verde de oliveira. Assim Noé ficou sabendo que a água havia baixado. E ele esperou mais 7 dias e de novo soltou a pomba e dessa vez ela não voltou. Aí confirma o que a pastora falou. Quando Noé tinha 601 anos, as águas que estavam sobre a terra secaram. No dia 1º do primeiro mês, Noé tirou a cobertura da barca e viu que a terra estava secando. No dia 27 do segundo mês, a terra estava bem seca. Aí Deus disse a Noé: saia da barca junto com a sua mulher, os seus filhos e as suas noras. Faça sair também todos os animais que estão com você, isto é, as aves, os animais domésticos, os animais selvagens e os que se arrastam pelo chão. Deus sabe a hora de nos ordenar sair para que a gente não morra afogado, para que não aconteça nenhum mal.
que ele se espalhe por toda parte e tenha muitas crias para encher a terra. Assim Noé e sua mulher saíram da barca junto com seus filhos e suas noras. Também saíram todos os animais e as aves em grupos, de acordo com as suas espécies. Noé construiu um altar para oferecer sacrifícios a Deus, o Senhor. Ele pegou aves e animais puros, um de cada espécie, e os queimou como sacrifício no altar. Está aí a importância de sempre ofertar a Deus e sermos gratos a Deus por tudo que Ele faz. Só botou. O cheiro de sacrifícios agradou o Senhor. E ele pensou assim: nunca mais vou amaldiçoar a terra por causa da raça humana, pois eu sei que desde a sua juventude as pessoas só pensam em coisas más. Também nunca mais destruirei todos os seres vivos como fiz desta vez. Enquanto o mundo existir, sempre haverá semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Promessa de Deus para a nossa vida. Por causa da oferta, né, dele, Deus fez essa aliança, né? Deus abençoou Noé e seus filhos, dizendo o seguinte: tenham muitos filhos, e que os seus filhos descendentes se espalhem por toda a terra. Todos os animais selvagens, todas as aves, todos os animais que se arrastam pelo chão, e todos os peixes terão medo e pavor de vocês. Todos eles serão dominados por vocês. Vocês podem comer os animais e também as verduras. Eu os dou para vocês como alimento. Mas uma coisa que vocês não devem comer é carne com sangue, pois no sangue está a vida. Eu acertarei as contas com cada ser humano e com cada animal que matar alguém. E é bem interessante, né, pastor, que nessa parte aí, não comer carne com sangue, isso é uma coisa que era do Antigo Testamento. Quando a gente chegar no Isso. Novo, a gente vai ver que para o nosso tempo não há mais problema nenhum. O ser humano foi criado parecido com Deus, e por isso que quem matar uma pessoa será morto por outra. Tenha muitos filhos, e que os descendentes de vocês se espalhem por toda a terra. Deus também disse a Noé e aos seus filhos: agora vou fazer a minha aliança com vocês, e com os seus descendentes, e com todos os animais que saíram da arca, e que estão com vocês, isto é, as aves, os animais domésticos e os animais selvagens. Ele sempre repete, né, pastor? Sempre. Mostrando quem são cada um. Sim, todos os animais do mundo. Eu faço a seguinte aliança com vocês. Prometo que nunca mais os seres vivos serão destruídos por um dilúvio, e nunca mais haverá outro dilúvio para destruir a terra. Como sinal desta aliança que estou fazendo para sempre com vocês e com todos os animais, vou colocar o meu arco nas nuvens. O arco-íris será o sinal da aliança que estou fazendo com o mundo. Quando eu cobrir de nuvem o céu e aparecer o arco-íris, então eu lembrarei da aliança que fiz com vocês e com todos os animais. E é bem interessante que todos nós sabemos hoje o arco-íris é um símbolo de um grupo que, na verdade, desonra a Deus. Mas olha que desde o Antigo Testamento o arco-íris é um símbolo da aliança de Deus com o homem. Mas como Satanás sempre quer distorcer, então olha que o arco-íris é um símbolo de outra coisa, né? E nós amamos a todos, não estamos aqui para discriminar ninguém, mas apenas uma explicação para você lembrar e entender. E o próprio Deus quem chamou a aliança dele de arco-íris, né? Isso. E assim não haverá outro dilúvio para destruir todos os seres vivos. Quando o arco-íris aparecer nas nuvens, eu o verei e lembrarei da aliança que fiz para sempre com todos os seres vivos que há no mundo. O arco-íris é o sinal da aliança que estou fazendo com todos os seres vivos que vivem na terra. Os filhos de Noé que saíram da barca com ele foram Sem, Cã e Jafé. Cã foi o pai de Canaã. Esses três foram os filhos de Noé, e os descendentes deles se espalharam pelo mundo inteiro. Noé era agricultor, ele foi a primeira pessoa que fez uma plantação de uvas. Um dia Noé bebeu muito vinho, ficou bêbado e se deitou nu dentro da sua barraca. Cã, o pai de Canaã, viu que o seu pai estava nu e saiu para contar aos seus dois irmãos. Então Sem e Jafé pegaram uma capa, puseram sobre os seus próprios ombros, foram andando de costas e com a capa cobriram seu pai, que estava nu. E a fim de não verem o pai nu, eles fizeram isso olhando para o lado. Quando Noé acordou, depois da bebedeira, soube do que Cã, o filho mais moço, havia feito. Aí Noé disse o seguinte: maldito seja Canaã, ele será escravo dos seus irmãos, um escravo miserável. E Noé disse mais: bendito seja o Senhor Deus de Sem, e que Canaã seja o seu escravo. Deus faça com que Jafé tenha domínio sobre muitas terras, e que os seus descendentes morem nos acampamentos de Sem, e que Canaã seja escravo de Jafé.
Depois do dilúvio, Noé viveu mais 350 anos e morreu quando tinha 950 anos de idade. E é interessante a questão da palavra profética de Noé sobre seus filhos, de bênção, de maldição, e nós precisamos profetizar palavras de bênção sobre a vida dos nossos filhos, porque elas se cumprem. 10. Uhum. São estes os descendentes de Sem, Cã e Jafé, os filhos de Noé. Aos 3 nasceram filhos depois do dilúvio. Os filhos de Jafé foram Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tirás. Os filhos de Gomer foram Askenaz, Rifate e Togarma. Tá aí, você está procurando nome de menino, está aqui na Bíblia. Os descendentes de Javã foram os povos de Elisá, Espanha, Chipre e Rhodes. Esses foram os descendentes de Jafé. Eles moram no litoral e nas ilhas, cada povo e cada família na sua própria terra, com a sua própria língua. Pastor, qual é a sua versão? A nossa versão é a NTLH, não é isso? Isso. Nova tradução da linguagem Até domingo de hoje. Os filhos de Cã foram Cuxi, Egito, Líbia e Canaã. Os filhos de Cuxi foram Sebá, Vilá, Sabitá, Ramá e Sabteca. Os filhos de Ramá foram Sabá e Dedã. Cuxi foi pai de Nimrod, o primeiro grande conquistador do mundo. Com a ajuda de Deus, o Senhor, ele se tornou um caçador famoso. E é por isso que se diz, seja igual a Nimrod, que com a ajuda do Senhor foi um grande caçador. No começo, faziam parte do seu reino as cidades de Babilônia, Ereque e Acade, todas as 3 em Siná. Daquela região, Nimrod foi para a Síria e ali construiu as cidades de Nínive, Reobote, Calá e Rezém, que fica entre Nínive e a grande cidade de Calá. Os descendentes de Egito foram os povos da Lídia, Anã, Liabe, Naftu, Patros, Caslo e de Creta, que é esse carro que a gente conhece, de quem os filisteus descendem. Canaã foi pai de 2 filhos, Sidom, mais velho, e Et. De Canaã também descendem os Jebuseus, os Amorreus, os Gigazeus, os Eveus, os Arquitas, os Sineus, os Arvaditas, os Zemareus e os Amateus. O território dos cananeus se estendeu para o sul desde Sidom até Gerá, perto de Gaza, e para o leste foi até Sodoma, Gomorra, Adimá e Zeboim, perto de Laza. Esses foram os descendentes de Cã, cada povo e cada família na sua própria terra, com a sua própria língua. Sem o irmão mais velho de Jafé, o irmão mais velho de Jafé, foi o pai de todos os hebreus. Os filhos de Sem foram Elão, Assu, Arpaxade, Lude e Arã. Os filhos de Arã foram Uz, Jeter e mais. Arpaxade foi o pai de Selá e Selá foi o pai de Eber. Eber foi o pai de 2 filhos, um se chamava Peleg, porque no seu tempo os povos do mundo foram divididos. O seu irmão se chamava Joquitã. Joquitã foi pai de Almodá, Selefe, Razamavé, Gera, Adonirão, Uzá, Dicla, Obal, Abimael, Sabá, Ofi, Avilá e Jobabe. Rapaz, isso aí é feminino. Esse foi. Todos estes foram filhos de Joquitã. Eles viveram nas terras que vão desde a região de Mesa até Cefá, na região montanhosa do leste. Estes foram os descendentes de Sem, cada povo e cada família na sua própria terra, com a sua própria língua. São essas famílias dos filhos de Noé, nação por nação, de acordo com as várias linhas de descendente. Depois do dilúvio, todas as nações da terra descenderam de Noé. Tá aí. De quem somos descendentes, né? Uhum. Naquele tempo, todos os povos falavam uma língua só. Todos usavam as mesmas palavras. Alguns partiram do Oriente e chegaram a uma planície em Siná, onde ficaram morando. Um dia disseram uns aos outros: Vamos, pessoal, vamos fazer tijolos queimados. Assim eles tinham tijolos para construir em vez de pedras e usavam piche em vez de massa de pedreiro. Aí disseram: Agora vamos construir uma cidade que tenha uma torre que chegue até o céu. Assim ficaremos famosos e não seremos espalhados pelo mundo inteiro. Então o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que aquela gente estava construindo. O Senhor disse assim: Essa gente é um povo só e todos falam uma só língua. Isso que eles estão fazendo é apenas o começo. Logo serão capazes de fazer o que quiserem. Vamos descer e atrapalhar a língua que eles falam, a fim de que um não entenda o que o outro está dizendo. Assim o Senhor os espalhou pelo mundo inteiro,
E eles pararam de construir a cidade. A cidade recebeu o nome de Babel, pois ali o Senhor atrapalhou as línguas. Ali o Senhor atrapalhou a língua falada por todos os moradores da terra, e dali os espalhou pelo mundo inteiro. Os descendentes de Sam são 2 anos depois do dilúvio. São esses os descendentes de Sem. 2 anos depois do dilúvio, quando Sem tinha 100 anos, nasceu seu filho Arpaxade. Depois disso, Sem viveu mais 500 anos e foi pai de outros filhos e filhas. Quando tinha 35 anos, Arpaxade foi pai de um filho chamado Selá. Depois disso, Arpaxade viveu mais 403 anos e foi pai de outros filhos e filhas. Quando Selá tinha 30 anos, nasceu seu filho Eber. Depois disso, Selá viveu mais 403 anos e foi pai de outros filhos e filhas. Quando Eber tinha 34 anos, nasceu seu filho Peleg. Depois disso, Eber viveu mais 430 anos e foi pai de outros filhos e filhas. Quando tinha 30 anos, Peleg foi pai de um filho chamado Reu. Depois disso, Peleg viveu mais 209 anos e foi pai de outros filhos e filhas. Quando Reu tinha 32 anos, nasceu seu filho Serug. Depois disso, Reu viveu mais 207 anos e foi pai de outros filhos e filhas. Quando Serug tinha 30 anos, nasceu seu filho Naor. Depois disso, Serug viveu mais 200 anos e foi pai de outros filhos e filhas. Quando Naor tinha 29 anos, nasceu seu filho Tera. Depois disso, Naor viveu mais 119 anos e foi pai de outros filhos e filhas. Depois que completou 70 anos de idade, Tera foi pai de 3 filhos, Abraão, Naor e Arão. São esses os descendentes de Tera, que foi o pai de Abraão, de Naor e de Arão. Arão foi o pai de Ló. Tera ainda vivia quando seu filho Arão morreu na Babilônia, na cidade de Ur, onde havia nascido. Abraão casou com Sarai e Naor com Milca. Milca e Isca eram filhas de Arã. Sarai não tinha filhos, pois era estéril. Tera saiu da cidade de Ur, na Babilônia, para ir até a terra de Canaã, e levou junto o seu filho Abrão, o seu neto Ló, que era filho de Arã, e a sua nora Sarai, que era mulher de Abrão. Eles chegaram até Arã e ficaram morando ali. E Tera morreu em Arã, com a idade de 205 anos. A gente confunde Abrão e Abrão na leitura, mas era Abrão e depois Deus, como falou, colocou o nome dele, né, de Abraão. Isso, mas é o mesmo, né? É. Então, vamos lá, ó, menos de 30 minutos aí nós vamos fazer a leitura do segundo dia. Capítulo 12. Certo dia o Senhor Deus disse a Abrão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Os seus descendentes vão formar uma grande nação. Deixa eu só fazer uma ênfase aqui. Deus sempre vai mostrar para onde Ele quer que você se dirija, para onde você deve ir, da onde você deve estar. Eu abençoarei o seu nome, será famoso, e você será uma bênção para os outros. Abençoarei os que abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, eu abençoarei todos os povos do mundo. A minha pergunta para você é: você tem sido bênção ou maldição para as pessoas? Abrão tinha 75 anos quando partiu de Harã, como o Senhor havia ordenado. E Ló foi com ele. Abrão levou sua mulher Sarai, o seu sobrinho Ló, filho do seu irmão, e todas as riquezas e escravos que havia conseguido em Harã, quando chegaram a Canaã. Abrão atravessou o país até que chegou a Siquém, o lugar santo onde ficava a árvore sagrada de Moré. Naquele tempo os cananeus viviam nessa região. Ali o Senhor apareceu a Abrão e disse: eu vou dar esta terra aos seus descendentes. Naquele lugar Abrão construiu um altar a Deus, o Senhor, pois ali o Senhor havia aparecido a ele. Olha a importância de você construir um altar, não um altar de imagem, mas na sua vida de ofertar, de ser grato a Deus. Depois disso, Abrão foi para a região montanhosa que fica a leste da cidade de Betel e ali armou o seu acampamento. Betel ficava a oeste do acampamento e a cidade de Ai ficava a leste. Também nesse lugar, Abrão construiu um altar e adorou o Senhor. Dali ele foi andando de um lugar para o outro, sempre na direção sul da terra de Canaã. Agora vamos falar de Abrão no Egito. Naquele tempo houve em Canaã uma fome tão grande que Abrão foi morar por algum tempo no Egito. Quando ia chegando ao Egito, Abrão disse a Sarai, a sua mulher: escute, você é uma mulher muito bonita.
E quando os egípcios a virem, vão dizer: essa aí é a mulher dele. Por isso me matarão e deixarão que você viva. Diga então que você é minha irmã. Assim, por causa deles, me deixarão viver e me tratarão bem. Será que Abrão mentiu, mandou a sua esposa Sarai mentir? Você vai ver assim que a gente continuar lendo a palavra de Deus. Quando Abrão chegou ao Egito, os egípcios viram que Sarai, a sua mulher, era de fato muito bonita. Alguns altos funcionários do rei do Egito também a viram e contaram ao rei como era linda aquela mulher. Por isso ela foi levada para o palácio do rei. Por causa dela, o rei tratou bem a Abrão, lhe deu ovelhas, bois, jumentos, escravos e escravas, jumentas e camelos. Mas por causa de Sarai, o Senhor Deus castigou o rei e a sua família com doenças horríveis. Por isso o rei mandou chamar Abraão e fez uma pergunta. Por conta do homem, Abrão foi abençoado, mas por conta de Sarai, o rei foi castigado. Porque antes mais importa agradar a Deus. Temos que agradar o homem para que consigamos agradar a Deus. Mas não podemos desagradar a Deus para agradar ao homem. O rei manda chamar Abraão e pergunta: por que você me fez uma coisa dessas? Por que não me disse que ela é a sua mulher? Você me disse que ela é sua irmã e por isso eu casei com ela. A dúvida é: será que o rei teve relação sexual com Sarai, já que ele casou com ela, já que ele tornou ela mulher do rei, esposa? Mais à frente, quando a gente for lendo a Bíblia vai explicar a Bíblia. Aí ele disse: porque você não me disse que ela é sua mulher, você disse que ela é sua irmã e por isso eu casei com ela. Portanto, aqui está a sua mulher, saia daqui com ela. Então o rei deu ordem e os seus guardas levaram Abrão para fora do Egito, junto com a sua mulher e com todas as coisas que eram dele. Que leitura maravilhosa, né, irmãos? Então vamos orar mais uma vez, agradecer a Deus pelo segundo dia e vamos caminhar e seguir em frente, sempre observando a cada detalhe do que a Bíblia nos ensina. Nós estamos passando por essa terra e 30 minutos aproximadamente, 25, 30, 35 minutos, é uma média mais ou menos por noite, por dia, e você vai ler a Bíblia toda em aproximadamente aí mais ou menos 6 meses, tá bom? Então vamos orar por esse segundo dia. Ó Pai, queremos te agradecer por esta leitura maravilhosa e que o Senhor sempre nos ensine, que o teu Espírito Santo nos capacite, que possamos a cada dia ler a tua palavra para te conhecer mais e mais. E todos aqueles que estão começando a dar força para que eles concluam e todos os anos eles possam, juntamente conosco, estar sempre, Senhor, lendo a tua palavra e aprendendo mais de ti. Deus, muito obrigado por essa oportunidade. É assim que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus abençoe vocês.